Vamos lá para mais uma resenha no canal. Olha isso, fala nação rubro-negra. Estamos começando mais um giro de informações sobre o nosso Mengão. E hoje nesta edição do Mengão em 60 segundos, todos os dias a partir das 6h15 da manhã temos muitas informações, uma verdadeira carreta furacão de notícias, importantes e quentes sobre reforços e movimentações do Mengão. Traremos tudo para você entender sobre o que falou CR7 sobre o Mengão. Antes de dar as notícias, sei que é chato ficar pedindo. Mas para não perder nada do canal você precisa se inscrever e seja mais um dos muitos torcedores inscritos aqui. Nação, atenção, olha isso, a torcida pode celebrar. Falou sobre o gigante, a declaração de Cristiano Ronaldo surge, e o astro comenta sobre a possibilidade de jogar no Brasil. Na última pesquisa sobre as maiores torcidas no futebol brasileiro, o Grêmio foi o time mais mencionado entre as equipes que não são do Rio de Janeiro ou São Paulo. O tricolor consolidou sua posição como a maior torcida fora desses estados, ganhando reconhecimento internacional. Agora, a torcida recebe a notícia de que Cristiano Ronaldo mencionou o imortal. Durante uma conversa no Charla Podcast, o apresentador Fred, do Desimpedidos, revelou que o renomado jogador português mencionou duas equipes brasileiras durante o diálogo. Abre aspas, já perguntei para ele. Eu perguntei para ele quais times ele conhecia. Falou do Grêmio, que ele conhecia, até porque jogou contra. Falou do Flamengo também. Perguntei se poderia jogar no Brasil um dia e ele disse, quem sabe, mas que o foco era ficar até o fim da carreira nas ligas de mais alto nível, contou Fred. Ainda afirmei a pergunta, perguntei para ele os times que ele conhecia no Brasil. O Grêmio e ele falou do Flamengo também. Para aqueles que não recordam, o Grêmio encarou o Real Madrid na épica final do Mundial de Clubes em 2017. Após conquistar a Libertadores, o tricolor assegurou sua participação no torneio. Apesar de conseguir conter o ímpeto europeu, o clube gaúcho acabou sendo derrotado por 1-0, com o gol decisivo sendo marcado por ninguém menos que Cristiano Ronaldo. A pergunta que fica é: você sabia dessa declaração do CR7? Deixe sua opinião nos comentários. Agora vamos falar sobre uma possível contratação. Agora, vamos a outra notícia de última hora. Nação, fiquem aqui no vídeo e mostre seu amor ao Flamengo. E deixe seu like para continuarmos com as informações do Mengão. O Flamengo pode obter uma considerável quantia financeira com a iminente transferência de Otávio para o Porto, de Portugal. O clube carioca, conhecido como um dos mais prósperos do futebol brasileiro, tem se destacado não apenas pela sua performance em campo, mas também por uma gestão financeira eficiente ao longo dos últimos anos. As vendas de jogadores por valores expressivos e o sucesso na revelação de jovens talentos têm permitido ao Flamengo fortalecer suas finanças, possibilitando a aquisição de jogadores de qualidade quando necessário. No atual cenário do mercado de transferências, o Flamengo continua atento a possíveis reforços. Na Europa, movimentações também estão ocorrendo, e uma delas pode resultar em benefícios financeiros para o clube. Segundo o jornalista Pedro Vieira, o zagueiro Otávio, considerado uma das maiores promessas defensivas da base flamenguista, está próximo de se transferir para o Porto, de Portugal, após dias de negociações. Em maio de 2023, o Flamengo vendeu 70% dos direitos econômicos do jogador ao Famalicão por cerca de 500 mil euros, 2,6 milhões de reais na cotação da época. Caso essa transação se concretize, a diretoria do Flamengo tem a oportunidade de lucrar novamente, uma vez que a operação, estimada em cerca de 10 milhões de euros, 53 milhões de reais, envolverá os 30% restantes dos direitos econômicos ainda pertencentes ao clube carioca. A possível transferência de Otávio para o Porto ganha destaque devido ao desempenho do jogador no time português, despertando interesse de diversos clubes. Recentemente, o Sporting, de Portugal, também demonstrou interesse no zagueiro de 21 anos como possível substituto para Gonçalo Inácio, alvo do mercado europeu. Vale ressaltar que, antes de ser emprestado e posteriormente vendido ao Famalicão, Otávio recebeu propostas atrativas, incluindo uma do Inter Miami, nos Estados Unidos. Na época, dirigentes do Flamengo, em conjunto com o jogador, optaram pela oferta do time português, considerando-a mais vantajosa do ponto de vista esportivo, proporcionando ao zagueiro a oportunidade de atuar no futebol europeu. Atualmente, a posição de zagueiro é uma prioridade para o Flamengo, que tem Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, como principal alvo. As negociações estão em andamento, mas ainda não há uma definição até o momento. Agora temos uma notícia urgente, que acabou de sair: Everton Cebolinha pode estar prestes a deixar o Flamengo e assinar com um time surpreendente nos próximos dias. O atacante, amplamente reconhecido no cenário do futebol brasileiro, ressurgiu após a chegada de Tite e consolidou seu papel no mais querido.
Em 2023, participou de 64 jogos, marcando 6 gols e proporcionando 10 assistências. Nos primeiros jogos da pré-temporada, Everton continua sendo uma escolha frequente de Tite. A torcida nutria grandes expectativas em relação ao jogador após a chegada do treinador, com quem Everton teve um desempenho destacado na seleção brasileira. Contudo, com o retorno ao bom momento, é natural que outros clubes também manifestem interesse. A Fiorentina, da Itália, continua interessada e pode intensificar seus esforços nos últimos dias da janela de transferências. O jornalista Vene Casagrande já havia relatado o interesse da Viola no jogador há alguns dias. Apesar disso, o Flamengo deixou claro que não pretende negociar Cebolinha. No entanto, a imprensa italiana, especialmente o Fantacalcio.it, noticia hoje que o clube pode intensificar sua investida pelo ponta brasileiro nos últimos dias da janela de transferências. Embora a prioridade da equipe italiana seja fechar com Rubem Vargas, do Augsburg, um acordo parece distante no momento, o que poderia tornar o brasileiro uma opção prioritária. Entretanto, a Fiorentina precisa agir rapidamente, pois a janela de transferência se encerra em 31 de janeiro. Outra possibilidade seria a transferência se concretizar no meio do ano, durante a próxima temporada europeia. Agora vamos trazer uma ótima notícia para vocês. Nação, Fabrício Bruno estende seu contrato com o Flamengo até dezembro de 2028, conforme anunciado pelo clube carioca. A renovação do vínculo ocorre em reconhecimento ao desempenho destacado do zagueiro durante a temporada de 2023, consolidando-se como um dos atletas mais consistentes em sua posição. Aos 28 anos, Fabrício chegou ao Flamengo em 2022 e rapidamente se firmou como titular absoluto, evidenciando sua importância para a equipe até sofrer uma lesão significativa na final do Campeonato Carioca. Após se recuperar, reassumiu sua posição no time, tornando-se uma peça fundamental na defesa rubro-negra. A notícia da renovação foi inicialmente divulgada pelo canal Paparazzo Rubro-Negro, gerando uma reação positiva entre os torcedores nas redes sociais. Fabrício Bruno, cujo salário estava entre os mais baixos dos jogadores contratados de outros clubes, teve seu valor reconhecido pelo Flamengo, que recusou propostas de clubes europeus no início da temporada. A Atalanta, por exemplo, manifestou interesse em adquirir o zagueiro por 8 milhões de euros, mas o clube carioca não demonstrou interesse em negociar. Clubes de Portugal e Rússia também tentaram contratar Fabrício, mas receberam a mesma resposta. Durante sua trajetória no Flamengo, Fabrício Bruno acumulou 94 partidas pelo clube, contribuindo para a conquista de títulos importantes, como a Libertadores e a Copa do Brasil. Sua renovação contratual foi bem recebida pela torcida rubro-negra, que expressou apoio e satisfação nas redes sociais. Os torcedores elogiaram a permanência do zagueiro, reconhecendo sua dedicação e contribuição para o sucesso da equipe nos últimos anos. A relação positiva entre Fabrício Bruno e a torcida do Flamengo reflete não apenas em seu desempenho em campo, mas também em sua identificação com os valores e a história do clube. Sua renovação não apenas garante a continuidade de um jogador talentoso, mas também preserva um elo vital entre a equipe e seus torcedores. Atualmente, o Flamengo ocupa a 8ª colocação no Campeonato Carioca, com 5 pontos, contabilizando uma vitória, 2 empates e nenhuma derrota na competição estadual. Além do Cariocão, os comandados de Tite enfrentarão uma temporada repleta de desafios em 2024, disputando a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. Fique ligado para as próximas atualizações. Gostaríamos agora de ouvir a sua opinião, e nos diga se vocês gostaram das notícias que trouxemos para vocês. É importante lembrar que seu feedback é valioso para nós. E também, deixe aquele like e seja mais um dos muitos torcedores inscritos aqui no canal. Obrigado pela audiência e já vamos deixar para vocês outro vídeo na tela com outra notícia quentinha. Agradeço por ter assistido o vídeo e trarei qualquer novidade em primeira mão para vocês. Já fica um beijo da Soraya.